E aí, gente, hoje iniciamos um projeto muito especial que é o CC Videira Histórias. Constantemente traremos pessoas relevantes para aprender um pouco mais com a história dessas pessoas e de alguma forma agregar valor à sua vida. E hoje, no primeiro episódio, a gente está com a presença ilustre de um grande amigo meu que é o Rondinelli Palhares. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlinhos. Estou muito feliz por participar disso, né? De poder contar um pouco da história tão importante na minha vida. Eu sei que todos nós temos uma história, mas relembrar isso, de fato, é trazer à memória muita esperança do que passou e certamente do que está por vir também. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, começando pela Água Serra Grande. Gente, essa água aqui é de qualidade. Quem conhece sabe, viu? Inclusive, meu nutricionista falou hoje que eu tenho que beber muita água. Eu já tô começando com qualidade. Com o quê? Água Serra Grande, você já sabe. E também, deixa eu te lembrar uma coisa muito especial, Videira Intensive. Gente, estamos quase encerrando as inscrições e esse ano tá muito especial porque temos também segunda turma do Videira Intensive. Para você que não conhece, nosso objetivo com o Videira Intensive é equipar, impulsionar, comissionar líderes relevantes para o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Quer conhecer um pouco mais? Vai no nosso balcão de informações ou acessa o Instagram do Videira Intensive, @Videira Intensive, e lá você vai ter todas as informações. Começando, meu amigo, pelo melhor. Já que a gente é crente, vamos falar de história de crente? Como é que você conheceu Jesus, meu amigo? Fala pra gente. É muito bom lembrar disso, porque eu conheço Jesus em duas etapas da vida. É até estranho, né? Conhecer Jesus mesmo, Sim. de caminhar com ele, de entender quem ele é e o que ele representa efetivamente na minha vida, eu conheci na videira. Através das pregações dos nossos pastores, especificamente pela paixão que a igreja, através do pastor Costa, da pastora Nenê, demonstravam pelo próprio Jesus. Era aquele Jesus interessante mesmo de conhecer. Rapaz, eu quero caminhar com esse camarada, mas quando eu era adolescente, Sim. eu tive uma oportunidade de jogar futebol em uma igreja aqui em Fortaleza. Eu jogava futebol, havia campeonato de futebol aqui na cidade, de igrejas, e eu fui jogar nesse time. Tô muito admirado, porque na minha época eu também me converti na adolescência, né? Se eu jogasse pecado, era pecado. Não, se eu jogasse bola, era pecado. Pois é, na época não era, ela era até bem saudável, porque nós nos reuníamos uma vez por ano para fazer torneios e fazer as interações entre algumas igrejas. Eu tinha amigos que jogavam e me convidaram para jogar também nessa igreja. E eu, assim, fui jogar. Chegou uma época que o pastor dessa igreja, ele disse que só podia jogar no time quem fosse da igreja. E aí eu migrei para a igreja completamente desinteressado naquilo que era igreja. Pensando em Jesus... Completamente. Pensando em jogar futebol, eu fui jogar nessa igreja. E aí começou o meu relacionamento, a minha caminhada com a Bíblia. Sim. Porque todo culto de domingo, um jogador era chamado para recitar um versículo lá na frente, obrigatoriamente. A vida seguiu e... Eu nessa época, então, eu comecei a ter essa convivência com Jesus. Quando eu tinha meados de 15, 16 anos, eu conheci uma rapaziada também da minha rua que não curtia muito esse negócio de igreja. E eu comecei a caminhar com esse pessoal. E esse caminhar com esse pessoal acabou me afastando da igreja. É interessante lembrar de uma coisa. Eu jogava futebol e eu fui atropelado. Quando eu tinha 14 anos, eu fui atropelado, quebrei o fêmur em 2 pedaços. E aí eu não pude mais jogar futebol. Meu Deus. E passei um tempo sem andar, passei um tempo sem ir para a igreja. E aí eu desabituei a essa convivência com a igreja, com Jesus e tudo mais. Quando eu voltei a andar, eu continuei a ir para a igreja, mas não tinha mais liga. E aí eu me misturei, né? Eu me misturei, foi péssimo. Eu me acompanhei com essa rapaziada da minha rua. A vida seguiu, 16, 17, 18 anos, eu estava bem envolvido com esse pessoal. Também me envolvi com as coisas relacionadas à bebida, a drogas. Tudo era mais simples, não era nada tão perigoso. Nunca foi saudável e também nunca foi permitido. Mas enfim, até que um dia eu me peguei indo para uma festa numa casa de show aqui. Sim. E aí a galera tomando comprimido dentro desse ônibus, eu
colocaram um comprimido para mim numa bebida, eu tinha consciência disso, né? E interessante que aquele comprimido fez um efeito muito doido na minha vida, porque quando eu comecei a ter alucinações, eu me lembrei de eu adolescente, indo para a igreja, aceitando a Jesus, né, verdadeiramente, depois de todo o processo. E naquele dia eu comecei a me questionar sobre a vida que eu estava vivendo. E eu coloquei Deus à prova. Eu fui à festa, enfim, me diverti. E um belo dia eu coloquei Deus à prova. Porque um amigo meu da festa, ele acabou se convertendo. E ele começou a frequentar uma igreja que tinha uma oração toda terça-feira em Fortaleza. E dizia que o pastor revelava as coisas. E eu tinha muito medo de ir para essa igreja, com medo do pastor revelar os meus problemas, né? Como diz comumente aqui no Cearense, revelar os meus podres. Né? Eu tinha medo de ir para a igreja, ir para esse culto, e o pastor chegar lá e dizer assim: ei, você aí, seu nome é Rondinelli, você está fazendo isso, você vai para o inferno. E aí, esse emaranhado de coisas, esse sentimento de querer mudar, essa lembrança de quem Jesus era ou estava sendo na minha vida, me fez ir para essa oração, com muito medo. Aproveitei um dia, olha só como Deus é caprichoso no que faz. A minha mãe, que não estava indo para a igreja, não era de igreja, ela sentiu vontade de ir para essa oração. Esse meu amigo me chamava e eu fui. Cheguei lá morto de preocupado, meu Deus, o Senhor vai falar as coisas para mim na frente da minha mãe. Ou vergonha desgraçada essa que eu vou passar. Eu sei que começou o culto, louvou aquela coisa toda, e eu lá me sentindo tocado, mas eu estava preocupado com o momento que o pastor ia começar a falar. Que ia revelar seus podres, né, para todo mundo. Oh, meu Deus, aí o pastor chegou e disse: logo apaga pra a sua luz. mãe, já na pensou, minha mãe. já ia sair com uma pizza. E o que é legal, né? Oh, meu Deus. A minha mãe sentou afastada de mim, porque a igreja estava lotada. Então ela sentou de um lado, eu sentei de outro. E aí o pastor apagou, mandou apagar a luz, e ele começou a falar: ó, você aqui desse lado. E o meu pavor era tão grande, eu estava sentado do lado esquerdo do pastor. Eu estava de camisa azul, e o pastor apontava para o lado direito: você aqui desse lado. Aí eu fazia assim, ó. Porque nada a ver, eu estava preocupado, né? Olha, Deus está mandando você voltar para sua casa. Você está enganando isso, aquilo, e eu, legal, tudo mais. Aí o pastor estava lá do lado, aí falou de conta de luz, falou de dinheiro, falou de um monte de coisa. Eu me lembro vividamente essa situação. Aí ele passou para o meu lado, para o lado esquerdo. Aí disse: tem uma pessoa aqui de camisa verde. Aí eu assim, ó, preocupado, porque eu estava de camisa azul, já estava apavorado. E o pastor começou a falar, e eu comecei a me esconder assim na cadeira. Eu disse: ele vai falar de mim, ele vai falar de mim. Aí ele falou e não falou nada para mim. Aí tinha uma irmãzinha do meu lado, com um coquezinho assim, super discreto. Ela olhou assim para mim e disse: ei, você tá com medo que Deus fale alguma coisa para você? Aí eu peguei e disse: eu não. Tô com medo não, mas eu tava naquela, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir alguma coisa que seja boa para mim. Aí ela pegou e disse assim: pois Deus vai falar com você não é através do pastor não, é através de mim. Aí eu disse: amém, você acredita que Deus pode falar com você através de mim? Eu disse: acredito. Só que dentro de mim, quando eu disse acredito em forma audível, né, quando eu falei, dentro de mim eu disse: eu só acredito se ele me confirmar. Porque se Deus mandou ela falar comigo, ele pode falar comigo também. Aí ela disse assim: Deus tem um plano na sua vida. Aí eu disse: amém. Mas dentro de mim eu disse: desde que eu fui para a igreja, as pessoas dizem que Deus tem um plano na vida dos outros. Parece algo muito genérico, né? Deus tem um plano na sua vida. Eu acredito que Deus tem um plano na vida de todo mundo e o plano é bom. Então ela foi superficial. Aí ela olhou assim para mim e disse: você está duvidando? Eu peguei e disse: não, senhora, não estou duvidando, não. Aí ela pegou e disse: você vai morrer. Aí eu peguei e disse, dentro de mim, né? Todo mundo vai morrer. Inclusive eu. Eu não tenho esperança na vida de ser o Highlander, não tenho. Eu dentro de mim, eu censurando, sabe? Sim. E ela pegou e disse: vai ser logo. Aí eu já, né? Eu disse: peraí, Deus, pode esperar um pouquinho, só um pouquinho, se eu realizar meus sonhos, eu casar e tal. Aí ela pegou e disse: olha, eu vou provar que Deus está falando com você. Tem 2 amigos na sua rua que eles vão levar para a sua morte. E o nome deles é fulano
e Beltrano. Quando ela disse, Ela acertou os nomes. arrematou. Eita. Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para minha mãe para ver se minha mãe tinha falado com ela. Não Meu tinha Deus como. do céu. Naquele dia, o pastor fez o apelo, né? Repito, foi aquela coisa muito emocionada e muito certeira. Quando ele fez o apelo, eu digo, eu aceito Jesus. E eu peguei e disse, eu não vou morrer na mão desses caras. Não vou morrer com eles. Era uma terça-feira e na sexta-feira nós tínhamos uma festa para ir, porque nós íamos para a festa toda sexta-feira, em um clube de forró aqui em Fortaleza. Eu devia ter isso uns 18, 19 anos, mais ou menos. E aí, na terça-feira, eu fiz prova de Deus. Eu voltei para casa, quando eu cheguei da igreja, eu entrei no banheiro e antes de tomar banho, eu me ajoelhei e disse assim, Senhor, olha, é o seguinte, eu tô cansado, eu tô falando aqui equilibradamente, mas eu falei chorando. Sim, Porque uma coisa que a irmã tinha dito era o seguinte, você tem coragem de dizer sim para os seus amigos e diz não para Deus. Deus quer que você se posicione, diga sim para ele e não para os seus amigos. E eu fiquei com esse negócio de sim e não na cabeça. Quando eu fui orar, eu disse o seguinte, eu quero dizer sim para ti. Mas o Senhor vai ter que provar, olha aí, o Senhor vai ter que provar, como se o Senhor tivesse que provar alguma coisa para mim. Logo quem? Deus, ninguém mais, ninguém menos. Sim. Mas ele foi misericordioso comigo que ele resolveu atender. Eu fiz uma oração que eu costumo chamar de oração especível. É uma oração específica com conotações de impossibilidade. Específica e impossível. Então vamos fazer o seguinte, se o Senhor tem mesmo um plano na minha vida e quer me livrar desse laço maligno, eu vou te pedir uma coisa. Sexta-feira eu tenho uma festa para ir. Está combinada com fulano e com Beltrano e eu queria que o senhor providenciasse uma forma de eu não chegar nessa festa. E foi. Chegou na sexta-feira de manhã, os motores já aquecendo, as turbinas ligadas, um me ligou, o outro me ligou, e aí vamos, e eu vamos, e eu aqui, vamos, mas eu digo, Deus vai atrapalhar esse negócio. Se Deus existe, ele vai atrapalhar esse negócio. Pastor Carlinhos, o dia passou, eu fiquei naquela tensão, quando deu 10 horas da noite, o fulano liga para mim e diz, tô indo para tua casa. Aí eu disse, pois vem, aí ele dizendo, eu digo, Deus, ele tá vindo para minha casa. Aí o outro chegou na minha casa e nós ficamos esperando o terceiro que íamos no carro dele. E aí ele liga assim uma meia hora depois, por volta de 22h30, já as turbinas super aquecidas para ir para essa festa, dançar forró, já tava com meu chapéu, com meu cinto, com a minha bota, aquela coisa bem contextualizada. Meu Deus, eu visualizei a cena, meu Deus, tira da minha cabeça. Ô Jesus, livra o teu filho dessa cena, Pai, em nome de Jesus. Aí ele me ligou, aí disse assim, meu carro deu problema. Aí eu, rapaz, E na tua mente Deus agindo. Quase que eu sapateava aqui na hora, mas não entendia nada. Eu segurei para mim e disse que, pai, Deus é Deus. Deus é tremendo mesmo. Aí o outro foi e disse assim, não tem jeito não. E tem jeito, meu carro tem seguro. O problema foi de bateria, o seguro estava em trocar a bateria. Eu disse, Deus, não faz isso. 23 horas, este rapaz estaciona um veículo automotivo na minha residência. Entramos, mas eu estava acreditando em Deus. E eu comecei a orar assim, Senhor, eu sei que vai ser um acidente, mas que ninguém morra. Porque eu tinha certeza, olha só o jogo infeliz que eu estava fazendo com Deus. Eu tinha certeza que Deus ia me dar a resposta. E eu estava arrumando subterfúgios para ter essa resposta. Senhor, vai ser um acidente. Eu sei que o Senhor não vai deixar chegar nessa festa. Vai ser um acidente, eu te peço, livra o fulano, livra o Beltrano, livra a minha vida. E nós fomos. E fomos chegando. E a música dentro do carro. O que eu tô achando interessante é que Deus falou claramente, você acreditava no que Deus falou e mesmo assim você foi. Veja o tamanho da minha estupidez. Meu Deus do céu. Foi uma outra época, né? Sim. Vale até o aprendizado. Para que... Não, e muito bom você falar isso, porque com certeza essa história se repete. Nossa! De muita gente saber que aquilo ali não é o que Deus quer para a vida dela e mesmo assim vai. E fica perguntando, né? Pergunta para Deus, né? Deus responde através das pessoas, através da própria palavra. Tem coisas que já estão respondidas na própria palavra de Deus. Nós não somos diligentes, agimos com ingenuidade e ficamos nesse joguinho com Deus de ou não é. Bom, eu me livrei, Deus teve misericórdia na minha vida, começou a chover forte, nós estávamos nos aproximando e aí, vai ser acidente.
Mas aí nós entramos na rua desse referido lugar, dessa referida casa de show. E ali eu fui murchando, eu fui desanimando, e eu tava ali e eu digo, rapaz, eu vou ficar no reino das trevas mesmo. Meu Deus. Porque não tem acidente, não tem absolutamente nada. Quando nós chegamos no estacionamento, as pessoas começaram a sair da casa de show. Chovendo muito forte, as pessoas começaram a sair. E aí esse meu amigo chegou e perguntou, por que tá todo mundo indo embora? Aí a pessoa disse, porque faltou energia, o gerador queimou e o show foi cancelado. Meu Deus. Foi exatamente essa minha expressão, eu disse, meu Deus. E eu comecei a chorar. E os meninos perguntando se eu estava chorando de tristeza porque não ia ter festa. Aí eu matei no peito, fiquei na minha, mas naquele dia começou um processo na minha vida. E aí foi um processo de muita decisão e de muita renúncia. Veja, eu era jovem, né? E aí eu tinha que realmente entender que eu precisava dizer não para aqueles caras. E eu comecei isso de uma maneira muito leve, eu não tinha tanta experiência, mas enfim, foi assim que eu então decidi ir para a igreja, ficar na igreja, me estabelecer na igreja e começar essa caminhada com Jesus, com uma prova dessa, para mim, inquestionável. Os caras, eles cresceram, se afastaram, hoje ainda tenho contato com eles, mas passou. Graças a Deus por isso. Meu Deus. Eu costumo dizer, Deus fechou uma casa de show que tinha show toda sexta-feira por minha causa. Vocês me perdoam a pretensão? É nessa fé que eu fundamento a minha vida, Não, de mas que eu Deus creio. me mostrou. Eu creio demais nisso aí. Eu creio que e olha só a misericórdia de Deus, né? Porque humanamente falando, uma postura dessa, Deus lhe avisou. Deus falou contigo. Tu colocou ele contra a parede, de certa forma, né? Quis colocar Deus contra a parede. E mesmo assim, ele disse, rapaz, eu amo tanto sua vida que eu vou impedir esse evento de acontecer, só para que você tenha um encontro comigo. Cara, isso é muito lindo. Glória a Deus. Verdade. E aí aproveita, Rondinelli, me fala também como foi a sua chegada na CC Videira, né? Que essa história se passou antes de você chegar na CC Videira. Isso. E aí eu quero conhecer agora o Rondinelli a partir desse encontro, né, com a CC Videira, que é a nossa casa. Meu relacionamento com a CC Videira começa em meados do final da década de 90, início da década de 2000. Eu tinha amigos na Igreja Batista Peniel, na então Igreja Batista Peniel, igreja da qual os nossos pastores faziam parte, e eu tive a oportunidade de ver o pastor Costa Neto ministrando louvor. E foi impressionante, eu não o conhecia, mas foi impressionante como aquela imagem ficou gravada na minha mente da paixão que ele demonstrava ter por Jesus. E, eventualmente, por aquilo que ele fazia. Eu não consigo achar essa ordem, né? Ele era apaixonado pelo que ele fazia por Jesus, ou ele era apaixonado por Jesus, por isso que ele fazia daquela forma. E aquela cena me marcou bastante. Bom, a vida seguiu, o pastor Costa Neto e a pastora Neném, então, se desvincularam da Igreja Batista Peniel, para então montar aquela que seria, se não me engano, a Peniel 2, que seria então a CC Videira, enfim, né, inauguraram ou começaram em 2001. Mas minha vida seguiu. Eu fazia parte de uma outra igreja e nessa outra igreja eu conheci pessoas e comecei a namorar com uma dessas pessoas. Não, comecei a namorar com uma dessas pessoas que eu conheci lá na igreja. Esse namoro durou alguns anos, mas infelizmente chegou um tempo que o namoro ele passou a ser nocivo. Esse relacionamento passou a ser nocivo. E não estava dando sustentabilidade a mim, à igreja. Na verdade, a sustentabilidade a Jesus, nem a mim, nem a ela. Sim. E eu comecei a orar no sentido de acabar aquele namoro, aquele relacionamento. E é outra história das vezes que Deus fala e que eu não quis ouvir, e enganado. E Deus falando claramente, não faz isso, não faz isso. E eu achava aquela ordem estranha, né? Por que eu vou acabar? Né? Tá indo tudo tão bem, mas aquilo estava prejudicando a minha vida espiritual, de fato, e com certeza prejudicando a vida dela também, espiritualmente falando.
entre outras coisas mais. E eu, que ordem estranha é essa? Aí lembrei das ordens estranhas que Deus deu durante toda a Bíblia, né? Ah, você quer derrubar uma muralha, dá 7 voltas gritando. Isso não tem relação, é uma ordem estranha. Ah, joga o machado vai flutuar. São coisas estranhas, são ordens estranhas que Deus mandava e as pessoas obedeciam, mas eu não queria obedecer. Sim. Acabou que, de fato, esse relacionamento acabou. E eu não queria mais ir para a igreja. Note, eu não tive problema nenhum com a igreja, nem com as pessoas da igreja. O problema foi meu. Foi totalmente pessoal, totalmente emocional. E eu passei a não mais ir para essa igreja. E aí, para onde é que eu fui? Para o Egito. Eu fui para o Egito, fui ser escravo no Egito. E aí recobrei aquela vida adolescente, onde eu saía com a rapaziada. Agora eu já era um adulto, agora eu já trabalhava, já ganhava um bom dinheiro, então eu já podia fazer o que eu queria. E aí eu fui, então, curtir a vida no Egito. Deus tinha me dado uma ordem lá atrás, né? Me provou que minha vida era com ele e tudo mais, e aí eu desobedeço. Bom, estou eu no Egito, em um dado momento não tem como. O Espírito Santo não dizia assim: ô jovem, elemento, o que tu tá fazendo aí, esse não é o teu lugar. E aí eu precisava vir novamente para os braços de Jesus. Mas para onde eu iria? Se eu não queria voltar para aquela igreja, se eu não queria recobrar aquelas memórias, aí eu lembrei de quem? Do pastor Costa Neto, daquela paixão, daquela cena. Nossa. E eu sabia da CC Videira. Eu estive na CC Videira como um ninja, como um espião, algumas vezes. Eu vinha durante esses anos que eu fiquei fora. Então, em 2006, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, toca no meu coração e eu venho para a videira. Quando eu entro na videira, aí foi amor à primeira vista. Não dizem muito isso? Né? Sim. E quem estava ministrando o louvor era o pastor Costa. E quando eu entro na videira, que eu vejo naquilo que a igreja se tornou, naquela atmosfera de adoração, aí eu peguei e disse: não tem como viver longe de Jesus. E o lugar é esse. Eu não fiquei investigando, sabe? Eu não fui de galho em galho. Eu vim para a videira. Eu entrei na videira em setembro de 2006 e cá estou até então. Meu Deus do céu. Então muita coisa aconteceu na sua vida, né? Desde Nossa. então. Inclusive a sua esposa, Dona Denise, grande amiga da minha família também. Você conheceu da igreja, né? Conheci a Denise na igreja. Aí a gente também quer saber dessa história, Rondinelli. Como é que foi isso? Foi amor à primeira vista também, igual à igreja? Você está preparado por essa história? Rapaz, eu já tô aqui confortável, esperando só a pipoca. Já que não tem pipoca, eu pego essa Serra Grande aqui. Até eu vou tomar a Serra Grande pra também, ouvir eu essa vou beber história. água também. Tá ansioso esperando, você falando aí a parte espiritual todinho e eu na minha cabeça. Eu quero ouvir a história com o Denise. Pessoal, enquanto eu tomo água, pegue um lenço, você vai precisar. Pegue água também, de preferência Serra Grande, você vai precisar, você vai entender. Chega. Me responda isso. Foi amor à primeira vista? Não foi. Coincidentemente, eu e a Denise entramos na videira na mesma época. Ela entrou um pouco antes de mim, se eu não estou enganado. Mas vivíamos em contextos diferentes. Eu conheci a Denise por conta do A13. Sim. Nós nos envolvíamos em grupo de crescimento. E aí eu vi a Denise aqui na igreja, ela dançava, mas de fato... Naquela época dançar com os panos. eu não me lembro dos panos, tu acredita? Eu me lembro de uma espada, dançava com espada, um negócio sério. Tô imaginando a Denise dançando Uma com espada, mas tudo bem. representava o Deus, a outra representava o diabo. E eu, oh meu Deus do céu, Deus livre esse pessoal dos acidentes. Enfim, honestamente, eu não tenho fortes lembranças da Denise nos primeiros 3 anos que eu estive na videira. Eu sei quem ela é, obviamente, mas nunca me afeiçoei. E, inclusive, depois, eu fiquei sabendo que ela não ia nem com a minha cara. Por quê? Eu não fiz nada com ela. Eu não tinha feito nada com ela, eu nem falava com ela,
Mas isso é outra história. Quem sabe aí o pessoal da produção depois convida a Denise para contar essa história também, que ela também tem história aqui, né? E aí, em 2009, os meus olhos eles se fixam na Denise. Mas não foi na igreja. Eu a conheci na igreja, mas foi dentro de um contexto cristão, onde nós viajamos. A Denise ela é formada em artes cênicas, então ela obviamente se envolveu com o teatro. Quando eu a conheci efetivamente, né, em 2009, ela estava em cartaz com o espetáculo da trupe dela, da faculdade dela, aqui em Fortaleza. E como ela sempre foi muito apaixonada por Jesus, ela resolveu associar a formação a um retiro espiritual que falava de teatro, que é uma companhia de teatro, se não me engano, a maior companhia de teatro cristã do Brasil, quiçá da América Latina, que é o Jeová Nissi. Ela foi para esse acampamento e eu estava dentro da videira com os meus conflitos existenciais, né? Os meus conflitos, gente, nada a ver com a igreja. E eu estava precisando viver um tempo para mim. Eu estava precisando espairecer um tempo. Acho que todo cristão passa por isso. E o que é legal, aí também vale a reflexão. Pessoal, você quer viver o seu tempo espiritual? Quer dizer, eu estou falando de mim, né? Se for útil para você, você não precisa de um retiro, de um acampamento. Eu sei que são ferramentas, eu até recomendo, eu sei que são instrumentos, eu sei que eventualmente é network cristão, aleluia, mas assim, você precisa ir para o quarto. Jesus disse, vá para o quarto, ore no secreto, mas enfim, eu estava precisando desse momento. E eu, procurando onde amarrar o meu jumento, fui para esse acampamento do Jeová Nissi. Onde é que eu me conecto com a Denise? Conversávamos por como é que é o nome? SMS. MSN. Era um bate-papo sensacional. Meu Deus, eu usei isso demais. Com a aproximação, eu descobri que a Denise morava perto de mim. E aí nós podíamos vir para a igreja juntos. Então, como ela não tinha condução e eu tinha, acabamos nos conectando na carona. Gente, mas tudo muito sério. Eu preciso valorizar a minha esposa. Ela sempre se demonstrou amiga. Sim. A Denise, como amiga, nunca me permitiu usar de alguma palavra enganosa, de algum acesso. Nunca me deu moral. Isso começou a chamar minha atenção. Porque eu vivia em um contexto que as coisas não eram bem assim. Sim. Entendam o que quiserem. Eu estou valorizando a minha esposa. Muito obrigado, amor, pelo que você fez, tá? Muito obrigado mesmo. Você mudou a minha vida. Você foi a segunda melhor coisa que aconteceu na minha vida desde que eu entrei na videira. A primeira foi o conhecimento de quem era Jesus. Sim. Certo? E aí nós nos conectamos. Então nós combinávamos a carona por como é o nome? MSN. E aí eu vi que ela ia para esse acampamento. E eu peguei e pedi informação do acampamento, quanto era e tudo mais. E aí eu perguntei, eu posso ir? Ela disse, pode. Você se incomoda de eu ir no mesmo voo? E a ela e uma amiga dela disse, não, tudo bem, vamos no mesmo voo e tal. E aí eu comprei, aí vale a pena só evidenciar uma coisa que Deus fez na minha vida também. Devido à minha irresponsabilidade, eu acabei não lidando bem com dinheiro. Então, nessa época, me restava um cartão de crédito com o limite que era a conta da passagem para ir para esse evento. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam, produção? Entenderam? Sim, era só o que eu tinha, certo? Era o dinheiro da passagem. Era o dinheiro da passagem, literalmente. No cartão, não era nem meu, eu ia pedir emprestado, tá certo? Certo. E nunca, alto lá, né? Nunca associei isso a um mover espiritual, pelo contrário. Eu era um irresponsável mesmo, que aprendi conceitos de responsabilidade, inclusive nessa área, dentro da própria CC Videira. Isso é uma coisa valorizável aqui na igreja, é a constante capacitação em todas as áreas da vida, sempre associando os ensinos bíblicos. Isso é sensacional, viver isso aqui é muito bom.
Bom, voltando para a história, Denise topou. Eu fui para esse acampamento. Meu irmão Carlinhos, foi uma tribulação, meu amigo, porque foi Ibiúna, São Paulo, estava chovendo, foi logo quando o Giovanici comprou o sítio, uma estrutura altamente precária. Meus irmãos que estão ouvindo este programa, Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha um plano na minha vida realmente, porque foi tribulação. Dentro desse esquema atribulado, sim, eu acabei me conectando mais ainda com a Denise e com a Thaís, que era amiga delas, sim, porque os alojamentos eram longe. Nós caminhávamos na lama. E o que foi que eu fiz? Minha mãe sempre me educou a ser gentil. Isso aí não foi interesse. Minha mãe sempre me ensinou a servir. E aí, eu comecei a carregar as malas dela. Aí eu carregava a mala para um lado, carregava a mala para o outro, e dava meu casaco para uma. Eu não tinha interesse, eu estava precisando que Jesus me desse uma resposta. Eu estava procurando Deus, eu dentro da igreja, gente, aquela situação de querer me encontrar, porque, enfim, isso aí dá um outro podcast, e eu dizia, Jesus, fala comigo, fala comigo. Pastor Carlinhos, eu estava nesse retiro. Eu acho que era uma semana inteira, eu não me recordo. Eu me lembro o exato momento em que os meus olhos brilharam quando eu olhei para a Denise. A Denise tinha descido, nós estávamos na arquibancada, eu e a Thaís, a Denise tinha descido, gentilmente, ela traria o meu café da manhã, porque nós estávamos guardando lugar. Guardar lugar. Ô cristão, não guarda mais lugar não, igreja. É justamente a orientação contrária que a gente deixa na igreja. Não guarde lugar. Oh, meu Deus. Olha, vale uma reflexão. Vou refletir. Se não servir para o programa, depois a produção faz esse corte para eu botar na internet. Quando você guarda lugar, você está desrespeitando a pessoa que você está guardando lugar. Porque você está dizendo para ela, chegue sempre atrasada, que tem alguém que apoie os seus erros. Não guarde lugar, não. Mas eu tava lá, não sabia disso, não. Aprendi isso depois, certo? Tava guardando. Aí lá vem a Denise. Imagina, coloca um fundo musical aí, romântico, coloca. Lá vem a Denise, ela vem andando, Pastor Carlinhos. Ela estava, meu Deus, Jesus, obrigado. Ela estava agasalhada. Ei, vamos falar, vamos combinar. Oh, aleluia. Todas as cores do amor. Saber se é branca. Ela vinha. Pronto, ela tá vindo. Vou escutar essa história. O azul se tem uma coisa boa do frio, é a forma que a gente se veste. Porque a gente se veste agasalhado. Ela vinha com suéter preto, com as linhas vermelhas, uma calça preta. Meu amigo, os cabelos dela voando. E aí eu pego e digo assim, Deus, eu tô apaixonado por essa mulher. Eu disse pra mim mesmo, sabe? Aquelas coisas de doido. E eu disse, eu tô apaixonado por essa mulher. E aí ela veio e eu comecei a olhar pra ela de uma forma diferente, ó. Eu comecei, ó. Aí, meu amigo, eu já... E foi recíproco? Não. Foi nada. Reciprocidade. Sério que não foi recíproco? Eu pensei que nesse acampamento ela tinha olhado pra você e visto você cantando as cores do amor também. Nada, meu. Ela me viu, acho que era de preto e branco. Não tinha cor de amor não nessa história. Ali foi um momento de solitude, foi uma reflexão que eu passei a olhar diferente. Meus irmãos da CC Videira e adjacêncios, você que é da CC Videira Online, que está aqui, inclusive, eu quero te dizer uma coisa, o meu coração errou as batidas naquele momento. Não foi na mesma sincronia da batida da irmã, não? Não foi, não foi. E se eu já carregava as malas com alegria? Eu carreguei as malas na milha extra, eu dei a túnica, eu dei o meu rosto, foi sensacional. A viagem acabou. Antes de findar a viagem, eu ainda tive a experiência de ir para um parque de diversões com ela. Nós passamos um dia inteiro no parque. Detalhe, eu não gosto de altura, mas como eu estava perto... Nossa! Para impressionar a Denise, eu tive coragem. Eu ainda estou impressionado com o limite do cartão. Esquece essa história, Senhor. O Senhor fez tudo novo. Dá um glória aí, igreja. Um parque aí.
Teve comigo, mas tudo bem, vamos lá. Foi tribulação. Depois teve outra tribulação para pagar esse cartão, certo? Nós estamos só no começo da história. Aquela fatura de janeiro básica. Oh, meu Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em minha vida. Terminou a viagem, nós fomos... Aí eu, brincando com as alturas para impressionar, voltamos. Voltamos, foi para casa. E aí, alguns dias depois eu senti saudade. Mas a minha saudade era aquela saudade mesmo do cara que estava se apaixonando. E ela também demonstrou essa saudade, mas a saudade dela era respeitosa, era fraterna. Você que está ouvindo mais uma isso, saudade da experiência de estar lá. daquilo que tivemos, né? juntos, estávamos todo dia, falávamos todos os dias. E assim, talvez seja difícil de acreditar nisso, porque você não conhece a minha esposa. Mas eu sei o que eu estou dizendo. E aí nós marcamos de tomar uma água de coco na beira-mar. Lembro-me como se fora hoje. Nós sentamos nos extintos bancos da beira-mar de Fortaleza. Jovens do A13, sejam inspirados com essa história. Sejam. Aliás, sejam inspirados. Há esperança para você, mas procure no canto certo. Especialmente... O irmão foi achar um acampamento da igreja. Aleluia. Uma pessoa da igreja. Verdade. Fica a reflexão. Verdade, fica a reflexão também. Você quer achar alguém que tenha futuro? É até muito sério dizer isso, né? Porque em todo canto tem gente que não tem futuro por opção própria. Mas é mais fácil, creio eu, achar em um ambiente saudável. Isso. Eu vou até, para não espiritualizar demais, eu vou até excluir com todo respeito o ambiente da igreja, porque talvez existam outros ambientes que também sejam saudáveis. Mas eu encontrei no ambiente da igreja, glória a Deus por isso. Amém. Estou eu na beira-mar, pastor Carlinhos, ali desfrutando daquela água de coco. Eu olho para a Denise, para aqueles olhos cor de mel e digo assim, eu preciso te dizer uma coisa. Eita, é nessa hora... Meu Deus do céu. Aí ela olha para mim. Aquele momento que não volta. Vocês estão com lenço? Vai. Porque quando eu disse, eu quero te dizer uma coisa, ela disse, eu não quero saber. Meu Deus. Ela disse exatamente isso, eu não quero saber. Vai piorar. Eu vou falar aqui, produção. Nós vamos ter que pedir autorização a ela para publicar isso aqui, porque eu vou dizer Não, vai publicar, vai. Fale. eu vou dizer o que ela disse. De mais doloroso. Meninas, abram os olhos de vocês para o que Deus quer para a sua vida. Ela não queria ouvir para não gerar uma crença, para não gerar uma esperança nela, uma falsa esperança. E quando ela disse, eu não quero saber, eu disse, mas eu quero dizer. Aí ela disse, mas eu não quero saber. E eu falei, eu vou dizer. Olha que conversa besta. Da próxima vez que você quiser dizer algum para alguém, Só diga. diga. Se você quiser dizer alguma coisa para alguém, diga. Cabe uma dica aqui de relacionamento. Vai. Rapaziada, olha, preste atenção. Quando você vê aquela menina maravilhosa no A13, aquela menina que é de Deus, aquela bênção, você chega pra ela assim, de boa, com tranquilidade. Se ajeite, tá? Eu não tô falando de molecagem, de safadeza. Se ajeite. E você chega pra ela e diz assim, fulana, se um dia, assim, eu te convidasse pra sair, você aceitaria? Ó. Pegou? Porque aí ela pode dizer, aceitaria, então você já sabe que pode convidar. Agora, se ela disser assim, não aceitaria, aí você diz assim, eu não vou pedir mesmo, então fica tudo certo. Vale a dica. Eu falei para Denise que eu acreditava que estava me apaixonando por ela. Aí ela disse assim, eu entendo, Meu Deus. mas eu... Vocês estão preparados? Eu estou apaixonado por você. Aí a pessoa... Vai eu piorar, entendo. pastor. Pastor, Beleza, vai valeu. piorar. Até mais. Pastor, vai piorar. Vocês estão preparados para isso? A gente tem que pedir autorização dela para publicar, viu, gente? Ela disse, eu aceito, eu entendo o que você está dizendo, mas eu queria lhe dizer que meu coração é de outro. Não. Dá para botar um fundo trágico agora, dá? Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar. Tudo! Quando as forças se acabam. Foi isso. Ah, mas eu mantive a pose.
Ela falou isso e aí eu disse, eu não estou lhe pedindo nada, exceto uma coisa. Deixa eu ficar perto de você. Eu não vou lhe pedir nada, eu só quero ficar perto de você, eu quero ser seu amigo. Aí ela disse, tudo bem, mas eu não lhe prometo nada. Tranquilo, você não me promete nada, e aí começou a caminhada rumo à terra prometida. É que nem diz lá em Deuteronômio, a caminhada era de poucos dias, mas de um homem com visão. Mas o povo, para aprender, teve que rodar não sei quantos, 40 anos no deserto. Rapaz, você falou isso aí, onde eu acho que é um dos maiores problemas dessa geração. A galera quer a terra prometida, mas não quer andar o que precisa andar. A galera quer derrubar a muralha, mas não quer circular ela 7 vezes. Pura verdade. Pura verdade. Especialmente quando toca a fragilidade do sentimento, a fragilidade do coração, a carência. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer quando eu estou atendendo alguém que está com essa demanda, seja no ambiente cristão ou no ambiente profissional. É preciso que muito custe o que muito vale. É preciso que muito custe o que muito vale. A Denise custou muito para mim. E ela não custou dinheiro, ela não custou coisas, ela não custou nem educação. A Denise custou para mim uma mudança de vida de um menino para um homem. Ela custou muito para mim. Eu passei 6 meses perto da Denise, fraternamente. Fraternamente. Eu entendi que ela não estava me prometendo nada, mas eu fiquei perto e eu decidi, Deus, eu vou ficar aqui e eu vou fazer tudo certo. Veja bem, pastor, eu me corrigi, eu me ajeitei. Aqueles dilemas que eu tinha antes de procurar aquele retiro, eles já não existiam mais. Ali eu tinha uma certeza da minha vida. Eu quero namorar com essa menina. Eu não tinha nem propósito de casamento. Eu tinha um propósito de namorar com ela. E aí, eu passei 6 meses perto dela. Sofri porque eu acompanhava a Denise em todas as peças que ela apresentava, todos os espetáculos. Eu decorei a peça, eu decorei as falas. Uma vez, esse pesar aqui não foi para parar para pensar, tá, gente? Foi um pesar mesmo do que eu vivi. Eu tinha ido buscá-la e na ocasião a pessoa que tinha o coração dela naquela época foi buscá-la também. E aí ela voltou com ele, mas eu estava perto, eu estava decidido e estava tudo bem também. Mas doeu, né? Eu perdi a cerimônia do casamento da minha mãe casou de novo, casou pela 2ª vez, porque a Denise também estava envolvida em um projeto que dizia respeito à pessoa que então tinha o coração dela, né? Sempre tratamos disso com muito respeito, com muito zelo, inclusive. Eu sempre respeitei muito o posicionamento dela, mas eu passei por algumas dificuldades mesmo que poderiam me ter feito desistir. Sim. Deixa eu corrigir essa frase. Poderiam ter feito com que eu desistisse. Mas eu fiquei. 6 meses se passaram, era o final de 2009 e ali eu já sabia que Deus tinha transformado o meu coração. Deus tinha moldado, nesse aspecto, o meu caráter. E então eu decidi me afastar. Nós estávamos voltando de Natal, tínhamos feito uma viagem com a prima dela, com o hoje marido da prima dela. E quando estávamos voltando dessa viagem, um momento que tivemos a oportunidade de ficar só, eu pedi para ela tomar uma decisão. E aí a decisão dela foi a mesma. Bom, não quero, não tenho nada. Foi difícil. Meus olhos nunca arderam tanto na minha vida. Porque eu chorei muito durante alguns quilômetros. Eu tive que parar o carro na estrada porque eu estava chorando muito. Mas ela manteve a posição e eu também mantive a minha posição. E ela foi honesta o tempo todo, né? Em nenhum momento ela disse... tá dando certo. O tempo todo ela foi honesta. Sempre foi. E sempre manteve a posição. Nunca deu nenhuma abertura. Ela nunca me fez pensar nada errado. Ela não te iludiu, você se iludiu
sozinho. Em maneira alguma. Meu aperto de mão com ela era assim. Nenhuma espécie de aproximação. Nenhuma espécie de gracinha. Deus realmente moldou o meu caráter nesse aspecto do relacionamento. Eu saí, dei as costas. E quando é que esse negócio começou a dar certo? Isso foi no Natal de 2009, Sim. certo? Quando foi no final do ano, acho que dia 30, dia 31, eu recebo uma ligação da pastora Ana Coelho, do campus da CC Videira Natal. Pastora Ana, um abraço para que você gosta de unir propósitos. Pastora, obrigado, viu? Obrigado, mas já lhe agradeci pessoalmente, mas agradeço aqui publicamente também por essa conexão, né? Por essa ponte. A pastora Ana me ligou, só que ela nunca tinha me ligado. Estranho, né? Ela nunca tinha me ligado. Intencional como sempre. Demais, demais, sabendo o que estava fazendo. E aí ela, se não me engano, me perguntou onde é que eu ia passar o Réveillon, e ela fez alguma pergunta sobre a Denise. Eu achei aquilo tudo muito estranho. A pastora Ana, eu não falo com ela, eu a conhecia, ela era do GC da Denise, se não me falha o juízo. Ela me chamando para passar o Réveillon, querendo me conectar com a Denise. E aí eu fui, eu topei. Mas aí eu fui, ó, né? Agora, né? Outra postura. Passei 6 meses aqui, sofrendo. Agora ela me chamou, eu vou chegar, mas eu vou chegar chegando. Sim. Ah, mas eu já cheguei, né? Cresci. Bobagem. Chegou todo mole lá. Quando eu cheguei... Não, eu cheguei... Foi? Cheguei valendo mesmo. Tipo assim... O que é que tu quer? Mais ou menos assim, né? Mas não, claro que não foi isso que eu falei, né? Mas eu cheguei desse jeito. Sabe aquela coisa? Eu estou por cima agora. Eu estou vencendo o cabo de guerra. Olha nela assim, né? Coisa boba que homem faz e mulher faz também. Quem é que tá puxando o cabo de guerra? Quem é que tá ganhando? E tudo mais. Aí pronto, eu tava puxando o cabo de guerra e ela tava soltando o cabo de guerra. Mal sabia eu que ela ia era soltar o cabo mesmo pra eu me estabacar no chão. Estabacar deve ser uma expressão cearense, né? Pra eu cair no chão. Até porque não dá pra cair no teto. Que fique claro, né? Que fique claro, eu iria cair. Eu comecei a falar algumas coisas que eu não me lembro o que foi. E, enfim, ela me pediu em namoro. Ela quem te pediu em namoro. Ela me pediu em namoro. Justo, Ali, justo. no Réveillon de 2009 para 2010. E aí eu pensei se eu aceitava ou não, né? Eu vou pensar um pouco, aceito. Aceito. Deixa eu refletir aqui. Pensando bem, é isso que eu quero. Nós começamos a namorar. Há uma coisa importante nisso. Naquele momento nós começamos a namorar. Mas eu tive que percorrer o deserto de novo, né? Uma odisseia, para então poder começar a namorar com a Denise efetivamente. Eu tive que conversar com muitas pessoas. A igreja sempre cuidou muito bem dela. Muitas né? autorizações. Muitas autorizações. Pessoal, deu certo. Nós casamos, namoramos. Aleluia, Jesus. Namoramos com propósito durante 2 anos, noivamos, passamos Glória um a ano. Deus deu vitória ao seu Deu vitória e me dá vitória até hoje. Inclusive, se curiosidade tiver, tem o meu pedido de casamento na internet. Procura lá, pedido de casamento Rondinelli e Denise. Você vai ver como foi meu pedido de casamento. Ela mereceu, cada detalhe. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Hoje vocês estão com quantos anos de casado? Hoje nós estamos com... Poxa vida, uma pergunta, hora dessa, deixa eu fazer as contas aqui. R pra tu ver? Nós vamos fazer, assistir, viu? nós vamos fazer agora em 2022, 9 anos. Esposa ama, gente, esposa ama quando você erra data de aniversário de casamento, quantidade de anos casado e data de aniversário dela. Ela acha maravilhoso. Mas eu sei de tudo, tá, gente? São 9 anos, vamos fazer 9 anos de casados em fevereiro de 2022, do ano corrente. Casamos, glória a Deus, permanecemos na igreja, lideramos GC, vivemos diversas jornadas aqui. E o fruto desse amor é a Liz. Ali, nossa, não tem nem palavra. Então, assim, a minha filha é uma grande referência para mim, é uma grande professora em diversos aspectos. Então, sou muito grato a Deus. Glória a Deus. Pela CC Videira, né? Afinal de contas, foi aqui que aconteceu. Amém. E por tudo que ele fez e faz na minha vida. E é impressionante ver como a igreja tem sido relevante em toda a sua história, né?
como a gente tem conversado aqui. E eu acredito que profissionalmente também. A igreja deve ter influenciado muito você, porque hoje você é uma pessoa que profissionalmente ajuda, impulsiona muitas outras pessoas através das ferramentas que Deus tem te confiado. E eu queria também conversar um pouquinho sobre isso, Rondinelli. Como a igreja tem sido relevante na sua vida na área profissional? A igreja, como eu já falei, é uma grande impulsionadora, né? E aqui eu estou falando de instituição mesmo. Sim. Eu estou falando de CC Videira representada... Organização, né? Isso, representada pela sua liderança, que sempre tem a coisa da capacitação muito forte. Eu tive uma vida profissional, até um certo ponto, completamente desencontrada. Eu fiz mecânica industrial. No último semestre, fui trabalhar em concessionária, que não tem nada a ver com a indústria. Depois eu saí da concessionária, fui trabalhar numa seguradora, fui me afastando lá da minha formação. Fiz uma faculdade de Direito. Sim. E aí eu, de fato, não me encontrava. Eu estive em diversos lugares que eu não me encontrava. Aqui na Videira, eu me encontrei com a possibilidade de contribuir com a transformação da vida das pessoas. E aí, um belo dia, vivendo essa crise existencial, pedindo respostas a Deus, foi em 2011, eu já estava namorando com a Denise. Nessas coisas de pedir respostas, eu me deparei com a possibilidade de fazer uma capacitação, onde essa capacitação me habilitaria para dar treinamentos para outras pessoas. Legal. Treinamentos na área de desenvolvimento pessoal, diga-se de passagem. Foi uma formação em coaching. E aí eu me inscrevi nessa formação, penei muito para pagar por conta dos meus dilemas financeiros e pensava que ia ser assim, eu ia sair da formação em coaching e eu ia ajudar a mudar a vida de todo mundo. Eu ia pegar princípios da ciência, da neurociência, e pegar princípios bíblicos e ia mudar a vida de todo mundo. Mas eu fiz foi sofrer lá, porque eu precisava me encontrar em algumas áreas da vida, que eu sempre ouvia na igreja, mas eu nunca tinha aberto os meus olhos para isso de fato. Você precisava muito cuidar de si mesmo. Precisava né? cuidar de mim. De fato, eu precisava Perfeito. cuidar de mim. E aí eu me encontro com essa profissão de coaching e começo então a atuar no desenvolvimento pessoal. Eu fiz uma transição de carreira. Na ocasião que eu decidi atuar como coach, eu atuava como gerente em uma empresa de locação de material de construção civil e eu me preparei. Sim. Durante 6 meses para fazer essa transição. Contei e contarei com a benevolência de Deus, que colocou na minha frente uma cliente que era proprietária de uma empresa aqui de Fortaleza. Então eu fiz coach com ela, deu certo. Oh. Apesar da inexperiência, nós fizemos 20 sessões focadas em 2 áreas distintas e ela, como viu valor no processo, ela levou o valor para dentro da empresa dela. E aí eu dei o meu primeiro treinamento corporativo, né? Foi aquela coisa embrionária Que legal. para 78 pessoas. E viu o fruto disso, né? Vi o fruto. O melhor foi ver o fruto e não foi na hora, mas foram os frutos dos resultados dentro da própria empresa. E aí eu peguei e disse, pronto, é isso que eu vou fazer. E aí surgiu a minha empresa, que hoje chamo de Academia de Mudanças. Né? Tem outro nome, razão social, é Descomplique Soluções e Eventos, mas o nome fantasia é Academia de Mudanças, que tem o nome do meu principal treinamento. Aqui para nós, gente, eu vou falar. Durante muitos anos eu me privei de dizer isso, mas Deus é Deus e eu jamais me privarei. Desde que eu descobri como isso funcionava de fato, eu não posso me eximir de dizer isso. Para a glória de Deus, o meu trabalho é uma igreja fora da igreja. Sim. Você entende? Porque, gente, tudo que os gurus, tudo que os livros, tudo que a ciência diz, já estava escrito na Bíblia. Então, eu começo todas as sessões do meu treinamento, eu começo com inspirações bíblicas. Está tudo escrito na Bíblia.
Tá tudo escrito na Bíblia, a tua vida financeira, a tua saúde, o teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos, a tua vida social, o fato de você se divertir, a tua vida profissional. Impressionante. A Bíblia é literalmente o manual do Criador para a criação, né? Completamente. E aí você consegue ver na prática, através dessas ferramentas, isso mudando a vida das pessoas. Sem dúvidas. Independente de uma conexão religiosa. Independente de uma conexão religiosa, me encontro, enfim, com o meu propósito de vida, que inclusive é o seu propósito, que inclusive é o seu propósito, contribuir com a vida das pessoas na sua área. A minha área, quis Deus, que foi a área da comunicação, a área do desenvolver temas para tornar mais fácil a compreensão para as pessoas. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, é realmente uma missão de vida e o que é melhor, dezenas, centenas de clientes acabam se encontrando com aquele que é o fator preponderante para a mudança de vida das pessoas. Não existe mudança de vida sem uma espiritualidade avançada, sem o entendimento, o conhecimento, o relacionamento de quem é Jesus Cristo. E cientistas dizem isso, inclusive. Você pode fazer o que você quiser para mudar. Você pode fazer o melhor treinamento da Terra, você pode ler o melhor livro da Terra, você só encontra mudança genuína quando você tem conexão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Esse ser vivo que é tão falado aqui na videira. Como eu falei antes, não tem como não se apaixonar por Jesus fazendo parte de uma comunidade como essa. E associar uma coisa com a outra, poxa vida, quanta alegria, quanta honra, quanta oportunidade em fazer isso. E é lindo ver o brilho nos seus olhos enquanto você fala disso, né? A gente vê que realmente é você vivendo o propósito de Deus para a sua vida através dessas ferramentas. Mas eu sei também que você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida também na igreja, em outras áreas da igreja, né? Verdade. Eu te conheço, não é de hoje, e um dos projetos que você tem tomado à frente e liderado e também vivido experiências incríveis na nossa igreja, são os nossos cultos chegando nas unidades prisionais aqui no Ceará. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque eu particularmente sou extremamente inspirado pelo que Deus está fazendo através desse projeto incrível, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai ser inspirado agora com essa história. É a paixão, né? É a paixão do momento. Eu tenho duas grandes paixões no momento. Uma é a CC Videira Unidades Prisionais, a outra é a CC Videira Online, né? Onde eu posso onde eu posso cumprir o meu propósito de vida, efetivamente também. Mas antes de chegar onde eu estou nas unidades prisionais, eu quero te dizer como eu chego, certo? Legal. São 15 anos, estou caminhando para o 16º ano de CC Videira. Muita coisa aconteceu por aqui. Eu já servi acredito que em todos os departamentos, já tive muitas oportunidades. Os meus pastores, os meus líderes sempre confiaram muito em mim. Eu já falhei com essa confiança, eu já desperdicei essa confiança, mas eu sempre fui constante. Sim. Eu em nenhum momento me rebelei nem contra Deus, nem contra a igreja e nem contra pessoas. Eu sempre, depois de toda essa jornada, eu tive meu coração em Deus. Eu vivi um ano sabático. Eu passei um ano literalmente sem servir. Eu vinha para a igreja, assistia o culto e ia embora. Tá? E aí, um belo dia, bem no meio desse ciclo que, em nome de Jesus, nós vamos terminar, que é esse ciclo pandêmico, alguns amigos, quando começaram a liberar as coisas, me chamaram para correr. E eu fui correr, né? Que é um esporte que eu pratico há 10 anos e que o nosso pastor também, que cuida bastante da saúde, pratica. Nesse grupo de corrida, eu estava próximo, então, do pastor Costa Neto. Sim. E eu correndo ali, escutando algumas pessoas comentando sobre esse propenso projeto de colocar cultos nas unidades prisionais. E eu já tinha uma história aqui na Videira, dentro das unidades prisionais, porque houve uma época que a extinta Secretaria da Justiça e Cidadania tinha um programa de rádio dentro das unidades prisionais. Legal.
E eu, depois que a Diana Tibó foi embora para São Paulo, queridíssima, beijo Diana, ela me deixou assumindo a Rádio Livre. A liberdade está no ar. E aí eu assumi essa rádio e toda semana eu fazia um programa e todo mês eu estava dentro das unidades prisionais. Né? O pastor Costa Neto sabia isso e no meio daquela conversa ele lança então a hipótese de nós entrarmos nas unidades prisionais e ele pergunta se pode contar comigo, entre outras pessoas que ele estava contando também. E eu disse, claro, pode contar comigo. Naquele momento eu não tinha a menor noção do que eu estava dizendo. Eu só sabia que eu queria, mas eu não sabia a magnitude que esse projeto tomaria para a glória de Deus. E o pastor, extremamente ousado, foi para cima mesmo, botou para funcionar, e eu acredito que 1 mês, 2 meses no máximo, estávamos inaugurando o primeiro culto online no Centro de Detenção Provisória do Estado do Ceará, para a glória de Deus. Naquele dia, eu estava ali dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu fiz tudo que tinha que ser feito. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! E, pessoal, eu passei algum tempo remoendo essa pergunta dentro de mim. O que eu estou fazendo aqui? Mas aquilo foi tomando um volume, entramos na 2ª unidade, entramos na 3ª unidade, e, obviamente, faço questão de salientar, é uma visão de Deus colocada na vida de um casal de pastores que ousadamente contam com uma equipe de staffs e também com uma igreja comprometida, com uma igreja generosa que encontra a benevolência do governo do estado através da Secretaria da Administração Penitenciária, representada pelo Mauro Albuquerque, por sua coordenação. Isso é muito importante falar isso. E é muito importante também frisar a questão da generosidade da igreja, como você falou, porque a gente não só chega na unidade prisional e celebra um culto. Tem toda uma estrutura que foi montada e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque tem pessoas que estão acompanhando a gente agora que não tem noção do tamanho desse projeto. De qual a estrutura que a igreja monta lá dentro para que a gente possa efetivar esse projeto, enfim. Sim, existe uma estrutura de excelência, certo? Videira, excelência. Perfeito. A gente aprende Faz parte da nossa visão, né? Faz Eu vejo parte. uma igreja marcada pela excelência da glória de Deus. Isso. Por isso que a gente não faz medo de qualquer forma. Né? Isso. E aí, não é simplesmente pintar umas paredes e fazer um negócio bonitinho, não. É contar com aquilo que de melhor nós podemos oferecer para aquele momento. Então, existe uma equipe por trás disso, como eu falei, existem membros que compram a visão, que entendem que não é sobre as coisas, não é sobre um super ar-condicionado, não é sobre uma super TV, uma estrutura de internet, é sobre o alcance e o acesso que Jesus Cristo tem na vida das pessoas. Então nós temos uma estrutura de excelência. Temos mesa de som, microfone, computador, TV, ar-condicionado e tudo mais que for preciso para estruturar essa igreja, nós colocamos. Importante salientar, não é um espaço nosso, é um espaço feito para a utilização do Estado. Então, nós utilizamos aos sábados, nos cursos dos fundamentos, utilizamos aos domingos, nos cultos, mas está à disposição do Estado em todo e qualquer momento. E, felizmente, eles também têm feito um bom uso disso, inclusive cuidando das coisas de Deus. Pastor Carlinhos, ouvinte, estou lá eu dentro de uma unidade prisional. E foi assim durante alguns domingos, até que foi crescendo. O que eu tenho para dizer sobre isso? Primeiro, obrigado a todos os voluntários das unidades prisionais. Obrigado a todos os voluntários. Gente, nós ficamos presos durante 6 horas, 5 horas seguidas. Com pessoas que algumas pessoas não acreditam. Mas eu não acredito nem em mim. Eu sou quem eu sou pela misericórdia de Jesus. E era isso que Deus queria tratar na minha vida, sabe? Deus, ele olhava para mim claramente naquele lugar e eu dizia assim. E ele dizia assim, Rondinelli, eu tenho misericórdia deles. Eu tenho misericórdia deles. A minha graça alcança a vida deles.
deles, como se eu estivesse separando deles quem? Eles são iguais a mim, eles são iguais a você. Nosso pastor costuma dizer que as experiências foram diferentes, as escolhas foram diferentes, mas eles são salvos pela mesma graça. E pastor Carlinhos, é muito lindo ver o mover de Deus na vida daquelas pessoas. Nós temos colhido, depois de 1 ano e 4 meses de projeto, nós temos colhido novos frutos dentro das unidades e fora das unidades. Nós temos acompanhado alguns egressos, porque Jesus é Jesus. Sim. Embora o homem não acredite, Jesus acredita. Amém. Enfim. E a gente não tem noção do fruto que isso vai gerar a longo prazo. Não. Das famílias, do interno que está lá, que, caramba, acreditaram na vida dele, estão investindo na vida dele, mesmo depois de tudo que ele possa ser, sei lá, taxado por ter feito ou coisa do tipo, a igreja acreditou, investiu. Verdade. Né? Então eu tenho certeza que isso vai gerar um fruto a longo prazo que nós não temos noção. E me lembrou, sabe o que, Rondinelli? Uma vez o pastor Costa ele falou algo que me marcou até hoje, né? Perguntam muito para ele, pastor, na sua igreja tem blogueiros, tem artistas, tem não sei o que. Como você faz para que a igreja tenha artistas como fulano de tal, ciclano de tal, que todo mundo quer ter na igreja? E o pastor falou uma frase que me marcou muito. Ele disse que recebeu um direcionamento de Deus. Costa Neto, receba e vá atrás de quem ninguém mais quer, que eu vou mandar quem todo mundo quer. Nossa! E eu vejo isso como uma marca da nossa igreja hoje. Nossa! Quando o pastor compartilhou esse projeto de ter culto nas unidades prisionais e toda a estrutura de excelência que ele estava montando, que a igreja iria montar por causa disso, eu lembrei dessa frase que ele tinha falado há alguns anos atrás. Né? E tem muito a ver com o que a gente vê na nossa igreja hoje. A nossa igreja continua sendo esse lugar, como também tem na nossa visão, eu vejo esse lugar, essa igreja onde o órfão, a viúva é cuidado, são especialmente cuidados. Eu vejo isso, uma realidade na nossa igreja. É impressionante como Deus realmente também manda aquela pessoa talentosa que todo mundo quer. Pois é. É coincidência, né? É coincidência, é coincidência. Eu aprendi com o serviço das unidades prisionais 3 coisas que marcam mais uma passagem na minha vida. Né? A minha vida é cheia de marcos, cheia de passagens. Deus é misericordioso, isso eu já sabia, tá? Mas entender isso de verdade, né? A graça dele me alcançou. Eu entendi a importância da liberdade. Sim. Da liberdade que eu e você temos e que às vezes fazemos mau uso delas. E eu não estou falando de desonestidade, não. Eu estou falando mesmo de coisas que nós poderíamos não fazer, mas fazemos. Sim. Enfim, isso é uma outra história. E o valor que a família tem, meu amigo. Você dentro de um negócio desse, eu dentro de um negócio desse, consigo ter renovados esses 3 sentimentos em cada momento. E preciso valorizar, eu comecei e não terminei, o time de voluntários que faz parte desse projeto. Como eu estava dizendo, antes de me emocionar, nós somos reclusos também. Simplesmente para fazer uma transmissão, para dar acesso à palavra de Deus a quem outrora não tinha. É muito bom viver isso, muito bom. Temos uma estrutura sensacional, hoje nós estamos em 5 unidades, cada unidade tem o seu líder que representa o corpo de voluntários e como a igreja também fala, né, nós somos muito fortes pela visão dos nossos pastores, do serviço da natureza de Deus. É impossível falar sobre isso e não agradecer a todos os voluntários que são envolvidos nesse projeto. E a você também, interno. A você também, interno. Hoje, agora, você está me ouvindo através de uma tela. Daqui a alguns dias, quem sabe, você vai estar ouvindo os nossos pastores, o Videira Music, a Videira Music, né? Peraí, a banda, então é a Videira Music. Você vai estar ouvindo de perto, como já tem acontecido. Aconteceu com essas pessoas, vai acontecer com você. Só coloque o teu coração no lugar. Só coloque o teu coração no lugar perto e aprenda a ter paciência. Paciência não é esperar. Paciência é saber o que fazer enquanto se espera. Então você aí dentro, você pode trabalhar, você pode orar pelos seus amigos, você pode ser generoso, você pode fazer um grupo de crescimento na sua cela, você pode, enfim, fazer uma dezena de coisas
que vão preencher o tempo enquanto Amém. você espera. Te comporta. Te comporta. É só uma fase. Vai Amém. dar tudo certo. Amém. E Rondinelli, pra gente encerrar nossa conversa, meu Deus, nossa conversa tá muito boa, né? Eu até tinha falado pra produção antes de começar, eu disse, gente, se eu começar a conversar aqui com o Rondinelli, a gente vai durar horas conversando, porque tem muita coisa, eu tenho certeza pra gente conversar. Mas pra encerrar esse momento, eu queria que você falasse também sobre o Campus Online, né? A CC Videira Online. Como é que esse projeto veio parar nas suas mãos também? Hoje você tem o privilégio também de liderar a CC Videira Online. E quais são os frutos que a gente tem visto disso, né, na nossa igreja? CC Videira Online, né? CC Como é Videira que Isso aqui faz parte da CC Videira Online, né? Você tá acompanhando aí no nosso canal. Verdade. Então verdade. você tá na CC Videira Online, meu irmão? Como é que eu vim parar aqui nessa igreja? Deus fez uma reunião no céu, convocou uns anjos para falar com o pastor Costa Neto, com a pastora Nenê. Eles, mais uma vez, confiaram em mim em uma missão que hoje está sendo desempenhada, né, com bastante afinco, procurando, de fato, se conectar realmente com as pessoas dentro do campo virtual. Você está vendo esse episódio quando nós estamos aqui numa fase embrionária, estamos nos aperfeiçoando, estamos melhorando, ou quem sabe você está vendo esse podcast já depois de muito tempo, onde nós já temos a nossa programação semanal, onde nós já temos os GCs fortalecidos, onde nós já temos, quem sabe, pontos da CC Videira de conexão online, Amém. Dentro de cada estado. Então, valorizando aqui um grande impulsionador aqui da igreja, o Daniel Regueira, né, nosso amigo, nosso staff, o cérebro de muitas coisas, como existem muitos cérebros de muitas coisas aqui. Ele disse que o Campus Online é a igreja de 1 milhão de membros. Então, por que não? O desafio, então, maior é conectar realmente quem está no campo virtual. Estamos trabalhando para melhor servi-los. Parece aquelas placas de obras, né? Mas hoje, o que nós temos? Uma aproximação maior com o membro da CC Videira Online no que diz respeito aos pedidos de oração. Sim, nós oramos por quem pede oração. E nós não só oramos no momento ali, nós oramos posteriormente. Nós temos pessoas que fazem isso, porque nós cremos que o poder não está em quem ora, mas se nos foi confiada, que eu incluo os voluntários, essa possibilidade, essa oportunidade, nós oramos. Os seus pedidos de oração, eles são acolhidos, eles são feitos. Nós queremos conectar você com os GCs presenciais, se você está em algum lugar que tem um campus, e queremos conectar você realmente nos GCs online, que, né, na ocasião que esse podcast está sendo gravado, temos data marcada para começar, mas quem sabe, repito, você está vendo, muita coisa já aconteceu. Então, assina aqui o nosso canal no YouTube, nos segue no Instagram, para que fluam as notícias. Nós também vamos prover capacitação para vocês. Este aqui é um projeto que está indo para vocês, é um projeto de outra época que está sendo colocado em prática agora. Nós estamos formando comunicadores, líderes, para se envolverem também no campus online. Então, vale a reflexão também. Se você quer servir nas unidades prisionais ou se você quiser servir no campus online, procura de alguma forma me achar. Meu nome é Rondinelli Palhares. Se você procurar na internet, só tem eu. Eu posso te conectar, ou então entre em contato aqui na nossa igreja que alguém vai conectar vocês. Então, são muitos planos para trazer você que eventualmente está em um país, sim, porque nós estamos em outros países, ou em um estado que não tem uma igreja que você goste, não sei se essa é a informação mais adequada, ou você que era da Videira, mas foi morar em outro lugar, você sim pode estar conosco e, repito, pastor Carlinhos, desfrutar virtualmente de tudo que nós temos presencialmente, capacitação, educação, vamos fazer até batismo online, você acredita? Vamos fazer até batismo online. Então é isso, estou aqui fazendo isso, estou fazendo isso, estou muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigado. Meu amigo Rondinelli, que coisa boa, que conversa maravilhosa.
Eu tô saindo daqui edificado e realmente agradeço sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e também disponibilidade em abrir o coração com tantas histórias que vão inspirar tanta gente que nos acompanha. Muito obrigado, Rondinelli. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal da produção aí, e obrigado aos nossos pastores por mais uma vez me confiarem esse momento aqui de comunicação, esse momento de interação, esse momento de aprendizado. Espero que tenha sido útil à vida de vocês de alguma forma, tá certo? Muito obrigado. Foi bom demais, gente. Tenho certeza que muita gente vai sair inspirada assim como eu tô inspirado. E eu tava até falando aqui que, rapaz, conversar é comigo mesmo. Porque eu sou aquela pessoa do interior que gosta de sentar na calçada para conversar com o povo, ouvir a história de todo mundo. Então, pode ter certeza. Por isso que eu disse no início, rapaz, conversar com o Rondinelli aqui, pode botar a hora aqui, porque a gente vai conversar muito. Eu gosto demais disso e tô saindo inspirado. Gente, muito obrigado, você que acompanhou esse episódio até agora. Durante a semana a gente vai lançar também alguns cortes desse episódio e aproveita para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, enfim, manda para todo mundo que você conhece. Deus te abençoe e até o próximo episódio do CC Videira Histórias.